Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é seu irmão em Cristo, Jonathan. Que Deus te abençoe poderosamente, não só você, mas toda a sua família. Meditar com os irmãos aqui um versículo que está no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. No versículo 11, eu quero ler com os irmãos e meditar com vocês. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora fora aqui de Itabira, ela mora na cidade de Paracatu, quase chegando em Brasília. E a gente estava comentando, conversando a respeito de filhos. Ela tem um filho de 1 aninho, vai fazer 1 ano e 10 e 9 meses amanhã, meu sobrinho, primeiro sobrinho meu. E a gente estava conversando a respeito de ser pai, ela perguntando quando que eu estaria anunciando para a família que os meus filhos estavam vindo. E a gente começou a falar a respeito de dependência, de viver na dependência do Senhor. E na hora me veio à memória esse versículo. E eu quero compartilhar com os irmãos e eu quero comentar com os irmãos a respeito da revelação que o Senhor me deu. E eu pude compartilhar com a minha irmã hoje pela manhã, eu vou compartilhar com os irmãos também. Lucas 11:11 fala: há algum pai que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar dele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Eu li aqui o versículo 11 e o versículo 12 para a nossa meditação, nosso entendimento aqui. A gente estava comentando a respeito de viver na dependência de Deus. E se não me falha a memória, foi um dos temas que a gente estudou no ciclo de oração, em alguma parte do ano, antes da gente entrar num período aí de pandemia, de isolamento social. Mas quando se fala em viver na dependência de Deus, muitas coisas implícitas estão dentro dessa frase: viver na dependência de Deus. E o que é viver na dependência de Deus? Nada mais, nada menos é quando você abre mão ou quando você decide viver segundo a vontade de Deus e depender somente dele. Dependência é uma palavra muito forte porque ela quer dizer algo que está totalmente ligado a outrem. Ou seja, um filho, quando ele nasce, uma criança, quando nasce, ela é totalmente dependente da sua mãe, porque ela ainda não sabe andar, não sabe conversar, não sabe se alimentar sozinha. Então, essa criança, ela é dependente da sua mãe. É um exemplo que eu estou usando aqui para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar no final dessa mensagem. E viver na dependência de Deus, nada mais nada menos é do que nos colocarmos como crianças. Literalmente crianças que dependem de um pai, que depende de uma mãe para sobreviver. E aqui a gente lê um versículo, Jesus está falando aqui com os discípulos a respeito de pedir. Todos nós conhecemos o versículo que Jesus fala que pedir e dar-se-vos-á, bateis e achareis. É o versículo que antecede essa passagem que a gente leu. Mas muitas pessoas deixam de procurar se aprofundar no que essa mensagem realmente quer dizer. Quando Jesus fala aqui que um pai, pode um filho pedir ao pai pão e ele lhe dar pedra, aqui a gente tem uma verdade que está, de certa forma, oculta nesse versículo. E que verdade é essa? Que nós temos que nos colocar como filhos, ou seja, para que o pai possa dar algo, aqui a gente vê que o versículo fala: pode um filho pedindo ao pai pão. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo, e a primeira verdade que está aqui escondida dentro desse versículo nós temos que ter Deus como pai. Muitas pessoas não têm essa visão. Veem Deus como Senhor, como Deus, como soberano, e ele não deixou de ser. Eu não estou falando isso, eu estou querendo dizer que às vezes a gente tem uma visão tão caricata de Deus, dele ser uma pessoa que é vingativa,
uma pessoa que por ser poderosa, ela não pode ter nenhum tipo de sentimento. Não, nosso Deus, ele é um Deus que quer a todo momento ter com a gente um contato, ter uma intimidade, ter um relacionamento. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que para que você possa pedir ao Pai algo, você tem que se colocar na condição de filho. E o próprio Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando a gente toma essa decisão, quando a gente faz essa escolha, a gente está querendo agir como um filho. E quando você age como filho, você vai ser também recebido como filho. Deus não quer obrigar ninguém, não quer forçar ninguém a viver na dependência dele. Mas se você quer viver na dependência de Deus, a primeira coisa que você tem que entender, que tem que entrar aqui na sua mente, principalmente no seu coração, é que você é filho. Você já deixou de ser servo, você já deixou de ser escravo há muito tempo. Você agora é filho. E tudo que o filho pede ao pai, o pai faz o possível para conceder a ele. A maioria dos irmãos aqui são pais. E eu tenho certeza que quando você tinha o seu filho, quando seu filho era mais criancinha, quando ele era menor, o que seu filho te pedia, você mais que depressa fazia um esforço para conceder aquilo. Por quê? Porque o pai ele tem esse instinto. O instinto do pai é de fazer a vontade do filho. E muitas das vezes a gente esquece de ver Deus como pai, esquece que Deus tem, não vou dizer um instinto, mas tem uma característica de fazer o quê? De fazer segundo a nossa vontade. Parece meio estranho isso que eu estou falando e controverso quando a gente lê a Bíblia, mas Deus tem todo o interesse em fazer e satisfazer os desejos do seu coração. Mas você não está vendo Deus como pai. Quando a gente começa a enxergar Deus como pai, a gente tem ousadia e confiança de chegar até Ele e fazer, igual está falando aqui na palavra, bater e achar-vos-á, pedir e encontrai. Mas as nossas petições não são atendidas por quê? Porque a gente pede mal. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos filhos e que Deus é pai para a gente. E a segunda coisa, e eu já quero encerrar aqui, é que Deus, quando você pede algo para Ele, Ele não vai fazer o contrário daquilo que você está pedindo. Deixa eu fazer com que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Quando você pede para Deus algo, e é algo que vai satisfazer os desejos do seu coração, Deus vai realizar. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu já pedi a Deus tanta coisa e Deus nunca realizou. Aí é que tá. Você não tem que pedir simplesmente da sua cabeça. Você tem que pedir a Deus, mas também tendo a consciência de o seguinte, Senhor, eu preciso de algo da parte do Senhor. Mas se não for da vontade do Senhor, louvado seja o teu nome. É ter um sentimento chamado gratidão. E gratidão é você mesmo não tendo aquilo que você quer, você é grato. E quando a gente é grato a Deus, quando a gente passa a ser pessoas gratas a Ele, automaticamente o Senhor distribui bênçãos sobre a nossa vida. É o que o versículo que a gente acabou de ler. Pode um filho pedir peixe e no lugar dar uma cobra, dar uma serpente? De forma alguma. O nosso Pai ele não age dessa forma. Mas aí entra aquela primeira dica que eu dei. Você tem que ver Deus não apenas como o soberano, como o majestoso, mas também como o Pai. Porque quando você tem uma visão de Deus apenas como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santíssimo, o Deus que... se você tem só essa visão de Deus como se Deus... Deus... E você não vê Deus como Pai, você passa a ter uma visão totalmente limitada. Então que você venha assim agradar a Deus, glorificar a Deus porque Ele é santo, porque Ele é soberano. Mas passe a ver esse Deus como Pai e você vai ver que as bênçãos do Senhor estão disponíveis para a gente. Basta a gente abraçar e querer ter esse Deus e nos relacionar com Ele como Pai.